Olá pessoal, meu nome é Roberto, eu tenho 39 anos, sou advogado, especializado no âmbito civil. Estou aqui na roda de conversas com o tema Violação dos Direitos das Mulheres Trans e também não binários. Está aqui conosco também o Igor. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Igor Gregório, tenho 26 anos, sou um homem cis, gay. É um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite, estar nessa roda de conversa. Eu acho que no que a gente vive hoje, no que a gente está vivendo, eu acho muito importante trazer mesmo isso para o público, para as pessoas, até mesmo quem está do outro lado da telinha e às vezes não se descobriu ainda, né? E com um pouco de conversa, assim, que eles veem pela telinha do celular, poxa, eu não sabia que eu era tal pessoa. E Sim. acaba se descobrindo. Acho que acaba, esse tipo de conteúdo acaba sendo uma ajuda mesmo. E é isso. Muito obrigado pelo convite. Está aqui conosco também Eduarda Calisto, travesti, preta, nordestina, design de modas e mestrado. É, Ela trabalha no ramo de laces e próteses capilares, além de trabalhar como modelo. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Eu sou Eduarda Calisto. Bom, como o Roberto já falou, né? Eu sou designer de moda formada e trabalho com a estética capilar. Eu sou travesti preta, nordestina, vim de Salvador, Bahia, moro aqui em BH há pouco tempo com meu esposo. E a gente está aqui hoje para a gente conversar um pouquinho, trazer algumas, né, especificações da vivência de cada um, coisas da vida, coisas referentes à minha vivência como pessoa trans, pessoa preta, sociedade, no meio de trabalho também. E é isso, a gente precisa até para conversar um pouco. Ótimo. E a gente está aqui também com a Ale Gonçalves, travesti preta, nordestina, 28 anos, produtora, pedagoga, uma coisa e tanta, hein, Ale? Coordenadora e fundadora da Associação da Diversidade, Movimento Social em Ribeirão das Neves. Gente, é um projeto lindo, maravilhoso. E a palavra está com um pouquinho com a Ale aí. Quem é você, Ale? Quero agradecer pelo convite, né, de Roberto e de Igor também nessa construção que faz muito, que faz não, que é importantíssima, porque estamos falando de humanidades aqui, não apenas de experiências de vida. E é um prazer estar aqui, né, nesse espaço de construções, de fortalecimento de vínculos e trocas de experiências. E acima de tudo também, né, na luta pelo direito da nossa comunidade, que é tão oprimida, que é tão julgada. Está aqui conosco também, pessoal, a doutora Rosélia, advogada, casada, teóloga, 23 anos. Ela é advogada tanto no ramo da previdência, né? Previdenciário, também atua também no trabalhista e vai estar trazendo alguns esclarecimentos para nós aqui na data de hoje. Olá, boa noite. Meu nome é Rosélia, sou advogada, resido aqui em Ribeirão das Neves. Faz-se dizer a vida toda, né, que eu vim para aqui com 3 anos e agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês para estarmos discutindo esse tema que no Brasil há tanto preconceito. Isso mesmo, pessoal. Também estamos aqui com a maravilhosa Laila Berg. É uma pessoa gay, solteira, 27 anos. Atualmente vive da internet, né, Laila? Compartilha sua jornada com mais de 27 mil pessoas no Instagram, gente. Não é pouca coisa, não, hein? Fala um pouquinho pra gente, Laila. Seja muito bem-vinda. Olá, gente, boa noite. Meu nome é Nada Berg, eu sou a cis gay queen. Moro em Ribeirão das Neves, 28 anos e me identifico como gay cis queen. E é isso. Importantíssimo. Importante frisar que a doutora Rosélia, ela tem 23 anos de profissão. Com certeza vai ter muito para agregar conosco nessa roda de conversas, né? E é isso, pessoal. Pessoal, quando se trata a respeito de violação dos direitos das mulheres trans e também dos não binários, é um tema assim bastante relevante e que eu encontrei muita dificuldade até mesmo para dissertar um pouco e para discutir um pouco a respeito desse tema. Essa dificuldade se trata a respeito de pessoas muitas vezes que não querem abraçar essa minoria, de pessoas que às vezes não querem se colocar na guerra, abro aspas, por essa minoria, até mesmo por questões de preconceito, por questões sociais, por questões de nome. E eu acho assim imprescindível tratar isso e falar que nós estamos aqui exclusivamente para esclarecer para a sociedade não a sua aceitação. Existe uma diferença muito grande entre a aceitação e a questão da violação das normas jurídicas com relação ao tema, né, que é violação do direito
das mulheres trans e não binários. Quando a gente fala isso, a gente não está falando se você concorda, se você discorda, não. A gente está falando de norma, de legislação que devem ser cumpridas. E nós estamos aqui exatamente para discutir isso. Questões que já foram decididas pelo STJ, que já foram decididas pela legislação, já temos emenda, temos tema, enfim. E que precisamos, na verdade, cumprir com essas legislações para que não sofremos nenhum tipo de processo, seja lá por dano moral, seja lá um processo por dano material, enfim. Estamos aqui e o objetivo exatamente dessa roda de conversa é isso, é trazer para a sociedade um esclarecimento sobre a vivência e sobre a legislação atual com relação à violação das normas aí dos direitos das mulheres trans e não binários. Então, pessoal, eu não poderia deixar, antes de introduzirmos ao nosso tema, ao nosso assunto, de falar a respeito do preconceito. Pessoal, nós vamos tratar de um assunto aqui, basicamente, muito polêmico, né? Conforme eu já disse anteriormente. Porém, para que você possa entender melhor o que queremos transmitir a vocês, é indispensável que você deixe as suas ideologias, que você deixe as suas crenças, que você deixe tudo aquilo que você aprendeu para poder aprender algo novo, tá? Porque quando nós temos preconceito, fica um pouco complicado entendermos melhor a matéria. Então, assim, por que preconceito? Preconceito. Eu tenho um conceito de algo e aí eu vou aprender algo novo. Eu não consigo aprender algo novo porque eu já tenho uma ideologia, eu já tenho uma crença, eu já tenho um conceito formado em minha mente a respeito daquele determinado assunto. Então eu acho imprescindível, nós vamos começar a falar agora a respeito de gênero, e é necessário que você deixe tudo para trás para que você aprenda algo novo agora. Igor vai trazer para nós a definição de gênero. O que, na verdade, é um gênero? O que você entende como gênero? E é isso. O que é gênero, né, pessoal? A gente vê várias coisas que são chamadas de gênero. Gêneros de filme, gêneros musicais e gênero humano. E dentro de cada um ele tem as suas classificações, né? Dentro da classificação do gênero humano a gente tem o homem cis, a mulher cis, o homem trans, a mulher trans e a pessoa não binário. Por que eu tô falando a pessoa não binário e não falando o homem não binário? Porque a partir do momento que é uma não binário, não é homem, não é mulher, é uma pessoa não binário. Aí ele vai ser da forma que a pessoa, que é uma pessoa não binária, se identificar mais. Se estou sentindo mais vontade de me sair mais feminina, eu vou sair. Se estiver me sentindo vontade de sair mais masculina, eu vou sair. Mas não basicamente aquilo que você vê na pessoa, você vai falar assim, essa pessoa é homem ou mulher. Não, essa é uma pessoa não binário. Nem homem, nem mulher. E é isso. Tem alguma outra pergunta, né? Sobre gênero? Com relação à questão do não binário, tem muitas pessoas que não sabem ainda até hoje o que significa, na verdade, não binário. Muitas pessoas já me perguntaram. Isso não é só pessoas que às vezes não têm uma cultura. Não, são pessoas às vezes, muitas vezes cultas que não sabem, na verdade, que existe isso hoje. Né? Eu estou falando isso porque eu recebi várias ligações de pessoas me perguntando. Não binário, pessoal, sou eu. Isso, sou eu. Uma pessoa que, na verdade, eu não me identifico como uma mulher. Não tenho coragem de meter 5 anos de cada lado. Eu não me identifico como uma mulher. E eu também não me identifico como um homem. Entendeu? Eu não consigo ser um hétero. Eu não consigo ter os papos de hétero. Eu não consigo sentir como eu não sou hétero. Mas eu gosto de estar no meio Mas deles. eu gosto. Inclusive, eu gosto, com certeza. Então, inclusive, pessoal, o que precisa ser entendido é que é uma pessoa não binária, é uma pessoa que não se identifica. Ela não se identifica como um homem e ela também não se identifica como uma mulher. Vai ter vezes que você vai me encontrar na rua, você vai ver eu vestido de homem, bonezinho pra trás e tal. Não quer dizer que é o meu dia a dia, mas vai ter vezes também que você vai me ver assim, como mulher. E aí você vai me respeitar como? Essas meninas vão falar para vocês. O que vocês têm a dizer, meninas, a respeito dessa questão do gênero? Fique à vontade. É uma coisa que as pessoas, como você mesmo trouxe, né, não entendem muito. Elas equiparam o gênero à sua identidade sexual, sua preferência sexual, né? Por exemplo, eu sou hoje uma mulher trans e sou bissexual, ou seja, a minha preferência de troca com outro indivíduo sexualidade. A minha sexualidade nesse aspecto, eu sou uma pessoa bissexual, então eu me envolvo com homem, mulher, com
travesti, homem trans. Só para as então, pessoas eu entenderem, me assim, envolvo com você é uma pessoas e mulher pessoas. trans, para as pessoas entenderem que não tem nada a ver gênero com sexualidade. Exato, gênero Você é uma como eu mulher me trans, enxergo. mas você não é uma mulher trans gay, nem muito menos uma mulher trans hétero. Você é uma mulher trans bissexual. Bissexual, exatamente. Então, gênero é como eu me enxergo, como eu olho no espelho e vejo como eu sou, como eu quero ser, ou como eu prospecto ser. Identidade sexual é como eu troco com o outro, né? Digamos assim. A minha identidade sexual é como eu me relaciono. Então, são coisas Você- totalmente divergentes. Legal. Você acredita, assim, que ao longo da vida da gente, por exemplo, você como uma mulher trans, o meio, as pessoas que te rodearam a sua vida inteira, influenciaram no seu jeito de ser, para você se tornar a mulher que você se tornou, ou não? Ou sempre foi uma vontade intrínseca sua, assim, de realmente hoje você se olhar no espelho e falar assim, essa é a mulher que eu sempre vi no espelho? Ou as pessoas ao seu redor foram te moldando? Ou você mesmo assim... Como que foi isso? Como que aconteceu tudo isso? Essa descoberta que você, de fato, é uma mulher trans e que seu gênero... Descobriu seu gênero, na verdade. Olha, nesse aspecto eu digo pra todo mundo assim que eu sou uma mulher trans preta privilegiada, porque tenho pais militares, né? Meus pais são militares. Eu sempre estudei em colégio militar. Muito nova, eu tive entendimento de classe social, de gênero e de etnia. Então, por estar dentro desse meio, você é a única menina, a única pessoa preta dentro de uma escola onde tinha muita gente branca, tendo consciência que já estava, tendo consciência que eu já era uma pessoa gay na época, tendo consciência de quem eu era em sociedade. Com esse tempo, estudando, vendo questões, vendo questões a respeito de mim exatamente, eu me identifiquei como uma pessoa trans, porque eu procurei estudar para saber. Eu tive essa abertura, porque eu tive pais que me deram essa possibilidade de ter estudo, que eu digo para todo mundo, como eu falei anteriormente, eu me sinto privilegiada. Eu achei interessante você falar de escola militar, porque, assim, hoje eu vejo uma mulher trans falando que estudou numa escola militar. Como que foi essa experiência, assim, Traumatizante. Porque numa escola militar, e a gente sabe todo o preconceito que rola no militarismo e tudo mais, eu queria saber só mais esse pedacinho, assim, qual que foi a sua experiência? Rolava muito preconceito? Sim. Eu acho que, não sei se já rolou agressão, alguma coisa assim, por conta da sua, Sempre do seu rola. gênero e tal. Principalmente de colegas, né? Eu acho que, como eu estudava em colégio militar, então era período de interna, a gente tomava banho, fazia atividade física. Haviam determinadas coisas, agressões dentro dessas situações, desses momentos que aconteciam, porque na época, por exemplo, eu tenho 30 anos, né? Então, vamos dizer, há 15 anos atrás eu estudei no colégio militar. E a cabeça era outra, a mente das pessoas eram outras, a abertura para poder entender as pessoas eram outras. Sim. Então, eu tinha muito apoio dentro de casa para aguentar o colégio. Entendi. Entendeu? Aguentar a escola, aguentar a rua. Minha família, principalmente meus tios, meus padrinhos, tiveram maior posicionamento para comigo referente a como eu devia agir, não deixar ninguém abaixar minha cabeça, não deixar me oprimir. Se acontecer alguma coisa, fala. Você tinha uma família que te Entendeu? apoiava o tempo Tinha, todo principalmente ali. meus padrinhos. Rede de entendeu? apoio é tudo, em Exato. qualquer âmbito, né? Exato. E aí foi isso. Eu fiz todo o processo, me identificando como uma pessoa trans muito nova, porque essa resposta que eu dei para os meus pais, eu tinha 13 anos de idade. Entendeu? E aí eu cheguei para os meus pais e para os meus tios e comuniquei, trouxe essa questão e trouxe um aspecto que era justamente o medo. Porque assim, eu não sabia se essa abertura ia me fazer me permanecer na minha residência, ter todo o suporte para poder que eu crescesse como pessoa e me desenvolvesse para não precisar ir para marginalização. Que é o que Ou, acontece que é o que hoje, acontece na que maioria, muita gente vai pra entendeu? prostituição, vai pra... Exato. Que é o que acontece com a maioria das meninas, das pessoas do meio LGBTQIAP+, né, em si, quando elas trazem para a família ou se posicionam como são, como querem ser, ou como são em sociedade, como pessoa, as pessoas, a família expulsa, a família renega, não dá apoio. Então, na maioria das vezes, o que acontece é isso. É pista, trabalhar com prostituição Sim. para poder comer. Quando eu falei de prostituição, não foi nem querendo atacar as pessoas que escolhem trabalhar na prostituição. Eu tô Sim. te falando de pessoas que foram Condicionadas. condicionadas, obrigadas a ir, porque não tinha outra forma de ganhar dinheiro. Hoje a gente vê empresas que só contratam mulheres trans, homens trans e tal, mas você vê uns anos atrás, igual você citou aí, aonde que você conseguiria
até eu, assim, hoje eu era assim, eu era uma garota, eu era todo afeminado, ó, uma menininha. E aí, tipo assim, você via, a gente ia fazer entrevista no Bob's, no McDonald's, e aí eles olhavam pra gente assim, tipo assim, não vou contratar essa garotinha, entendeu? Tipo assim, E e é todos isso. esses posicionamentos são impostos pela sociedade, né? A gente, tem que se vestir assim para poder não aparecer, não pode desmunhecar, não pode isso, não É a pode questão aquilo, do, tem jeito, para poder assim, ser tipo o aceito. Roberto é uma pessoa não binária, ele é autêntico, se ele cismar de sair ali de garotinha na rua, ele vai sair, e ele, assim, não importa com a opinião dos outros. Exato. E se Mas nesse meio, na verdade, nós jamais poderemos importar com a opinião de terceiros. Porque se nós importarmos com a opinião de A terceiros, gente morre. a gente morre. a gente morre. A gente morre, tá? Uma das coisas que vocês comentaram, eu achei extremamente importante, que é a questão do gênero, ainda dentro do tema, eu gostaria de saber de vocês o seguinte: gênero, afinal de contas, é uma opção ou é uma escolha? Não, Ou não é nem opção ou não é escolha? O gênero, o gênero se relaciona com a sexualidade. O conceito de identidade, eu notei aqui, gente, para eu poder falar um pouco mais legal de se entender, porque eu posso falar do meu jeito e as pessoas não entendem muito bem. O conceito de identidade de gênero está atrelado ao relacionamento da pessoa com seu próprio corpo. Existem pessoas que nascem biologicamente mulheres, por exemplo, mas não se identificam com esse gênero desde a infância, o que gera um conflito interno muitas vezes, né? Até a pessoa, assim, no meio da sociedade, se descobrir e tal, porque é um processo, é o meio que você vive o dia a dia que vai mostrar mesmo como você vai se sentir. Já que a sexualidade diz com quem você se relaciona, o gênero não. Foi o que ela Como a gente disse. diz aquela hora, a gente já praticamente respondeu essa pergunta anteriormente, né? E você trouxe em um aspecto da pergunta assim, que o meio me influenciou. Se o meio me influenciasse, o que eu seria hoje? Caxias militar, Sim. né? Tipo, vamos trazer os arquétipos. Se o meio influencia, muita gente fala, porque o pai não cuidou, a mãe não cuidou mal e virou isso, virou aquilo. Não, nenhum meio influencia. Eu sou isso que eu sou, nasci dessa forma. Não foi uma escolha, porque eu não escolho apanhar na rua por ser quem eu sou. Não escolho tomar pedrada, não escolho não conseguir uma vaga de emprego só por ser quem eu sou. Sim. E às vezes as pessoas se oprimem para poder estar e permanecer e acabam em situações muito drásticas, como depressão. A gente conhece muitos casos de meninas pessoas que entram em depressão ou chegam aos finalmente assim, na situação de falecimento, de tentativa de suicídio, o suicídio em si. Sim. E é justamente esse ponto, entendeu? Você falou uma coisa legal, eu acho que gênero, às vezes, também, isso aí é já um pensamento meu, nem teve na pergunta, por exemplo. O gênero, às vezes, ele nem tem a ver com a forma que você se veste. Por que eu te falei aquela hora a questão de, tipo assim, o seu meio te influenciou? Porque se você tem uma família que você tem zero abertura, não te apoia em nada, você é uma mulher trans, mas você vai viver a vida inteira como um homem por causa da sua família. Então, assim, você é uma mulher trans, mas se você tiver vestido de menino, assim, eu não vou identificar que você é uma mulher trans. Por isso que eu tô te falando, assim, que o meio Te influenciou meio nesse que aspecto. influencia nesse aspecto. A abertura que eu tenho no meu meio, lá na minha família. Se eu tiver. Hoje, minha família. Eu acho que no passado a minha família era um pouco É um preconceituosa. processo gradativo. Sim, Né? Então, mas assim, se sua família tem zero abertura também pra melhorar ou pra aprender, talvez você vai viver a sua vida inteira ali debaixo da asa como um menino, que é uma coisa que você não é. Por isso que eu te falei que às vezes influencia na forma como que a gente se mostra pras pessoas também. Vocês querem colocar algum posicionamento com relação ao tema? Fique à vontade. Pode? Sobre essa questão do conceito de gênero, é interessante porque eu mesmo, como eu sou uma travesti, e nesse processo meu de descoberta, né, eu passei por essa não binaridade, como o Roberto mesmo falou, de não se sentir homem, de não se sentir mulher. E a partir dessa descoberta, em que vi de um seio familiar, de uma mãe preta, doméstica, de um pai que era pedreiro, de conceitos fundamentalistas, de conceitos religiosos, do catolicismo, que eu vim de uma família do católico, né? De conceitos católicos. Eu era da igreja católica, nasci dentro do lar católico. E a partir desses conceitos, né, que vai se desmembrando até chegar até onde eu cheguei. É complicadíssimo para as pessoas entenderem, porque são dois sentidos. E falou dessa questão de opção, enfim, que não é opção, é uma condição humana. Eu nasci travestis, eu me tornei travestis. Assim como os héteros se tornam homens e as mulheres se tornam mulheres cis e heterocis. Então são condições humanas que as pessoas pensam que a gente escolhe. Hoje eu vou escolher nascer homem, não é esse conceito. E aí esse termo travestis,
que aí pega os recortes antepassados historicamente, que a primeira travesti do Brasil era escrava, que era a Chica Manicongo, que viveu em Salvador. Né? Travestis, que era escravizada e que revolucionou e que foi política naquele meio social a qual ela, né, a qual ela convivia e fez a diferença a partir da sua experiência de vida. E aí, trazendo essa perspectiva, e o termo travestis hoje é um termo político que eu uso. Antes era que são transvestidas de mulher, e não é. É um termo político e é ser mulher. Eu sou uma mulher travesti. E esse conceito, essa denominação minha, que eu aprendi e me tornei, eu levo para todos os lugares que eu entro e que eu adentro, que não é fácil. Eu vivi por muito tempo dentro do guarda-roupa. Eu vivi por muito tempo, né, inflamada dentro de um lar familiar, qual eles não me entendiam, e refletia isso no meu comportamento lá fora. Onde no meu colégio, que eu estudei em colégio só particular, eu não suportava estudar em colégio particular, mas devido à minha mãe, né, os conceitos dela, por ser uma mulher preta, queria que seus filhos tivessem uma educação melhor. Então me colocou em um colégio particular, onde eu me encontrei por diversas vezes deprimida, com vontade de me matar, de questionamentos. Por que eu sou assim? Por que as pessoas me julgam? Por que as pessoas me apontam? Né? Mas sempre com direcionamento. E aí a base minha foi da religião católica, por incrível que pareça. Tão maçante, tão fundamentalistas em conceitos, né? E aí, deixando bem claro que eu não tenho nada contra religiões, eu tenho contra alienações, a fundamentalismo que oprime, que julga, que aponta ao outro. E é por isso que matam as nossas e os nossos. É por esse fundamentalismo enraizado do colonizador que veio lá atrás, né, retirou as nossas riquezas, retira até hoje, infiltrou essa religiosidade alienada dentro do nosso meio, é que nos aponta, é que nos massacra, porque desse tipo de conceito. E aí a religião do catolicismo me fez também como pessoa, em viver em comunidade, em entender o diferente, em viver essa diversidade desse meio, do catolicismo, né? É engraçado quando eu falo dessa experiência minha, dentro da igreja católica, porque também foi um espaço também, que eu fui oprimida, que angustiada, porque eu fui abusada pelo irmão do padre, da época, abusada, né? Onde isso, hoje em dia, que eu tenho esse desbloqueio de falar isso, porque é uma preparação processo dentro de mim. E aí, teve um momento que eu não me via mais naquele espaço. Eu estava ainda dentro do guarda-roupa, onde eu me descobri, onde eu conheci a minha sensualidade. Hoje eu sou do candomblé, candomblessista, amo minha religião e defendo também. E para se defender tem que viver. Não adianta o outro que está lá fora não entender a minha religião, demonizar uma religião que vem de negro, que tudo que é do negro, tudo que é do feminino também, né? Do feminino é agressor, é oprimido, né? O homem, alfa, enfim, toda essa questão do machismo por volta do que é feminino também, e da questão dessa nossa condição humana de ser travestis também, né? Que vem esse tipo de conceito e de opressão e de julgamentos da nossa vida. Entendeu? Entendi. Então, pessoal, ficou claro para nós com relação à questão de gênero, que não trata simplesmente de uma escolha. Isso é muito importante, até mesmo que a Eduarda se posicionou e falou: eu não escolhi tomar pedrada, eu não escolhi passar por isso, eu não escolhi passar por aquilo. A Ale também se manifestou falando que de fato não é uma escolha, e de fato não é uma escolha, porque se fosse uma escolha, eu queria estar com a minha mulher, eu queria estar com o meu filho, eu queria estar vivendo uma família tradicional, sem haver necessidade, né, de passar por tudo que nós passamos. Quando eu digo isso, eu não sou uma mulher trans, mas eu sou não binário. E eu, exatamente. E andando na rua, saindo, a gente vê, a gente nota o preconceito no aperto de mão, nota o preconceito no abraço, nota o preconceito na hora que a pessoa está falando com você. Então é notório tudo isso que as pessoas, que nós. Então a gente não escolheu isso. Quem escolhe sofrer? É a pergunta. Ninguém escolhe sofrer. Então, assim, baseado nisso, então, gênero não é escolha. Por favor, eu nem gosto que fale comigo mencionando você escolheu ser assim. Ninguém escolheu. Opção. Pelo amor de Deus, pessoal. Eu estou aqui, sinceramente, trazendo esse novo para vocês, esclarecedor de que ser trans, ser não binário, não é uma escolha. É o que a pessoa de fato é. Entendeu? Agora a pergunta que não quer calar: será que isso é novo para a sociedade, gente? Ou será que isso já existiu na nossa antiguidade? O que vocês acham, pessoal? Sim, isso. Vamos falar com base, né, pela nossa história que a gente entende, né? Ela mesma falou,
os portugueses, os pessoal europeus, trouxe todo o colonialismo, trouxe o catolicismo para cá, impondo todas essas questões. Qual é a base de cultura nacional que a gente tinha anteriormente? A identidade. Existiam homens, índios, mulheres, cis-índios, e existiam as pessoas que não se identificavam, que não exerciam tanto o papel feminino dentro das tribos e o papel masculino dentro das tribos. Isso estamos falando de tribo, né? Não estamos falando de uma sociedade estruturada, que tem toda... A sociedade estruturada que tinha naquela época era tribal. Então, dentro dessas sociedades tribais, já haviam histórias antecedentes. Vamos lá. Antes de todo esse posicionamento de catolicismo, a gente ouve relatos de histórias, e tem na história assim, vamos, por exemplo, em Roma, Grécia, que dentro do meio, né, militar, por exemplo, a maioria dos militares, ou quase todos, tinham relações homoafetivas. Por quê? Era visto que eles davam mais gás, por exemplo, assim dizendo, davam mais valor à guerra, estar ali pelo outro, pelo companheiro, pelo parceiro que estava em guerra com você, porque eles tinham essa relação íntima, homoafetiva, entendeu? Era justamente livre, não tinha preconceito dizendo, por que isso, por que aquilo, por que... Não, eram corpos e corpos que haviam trocas, tanto física quanto emocionalmente, que não tinham essas amarras sociais, entende? Esses dogmas. Então, no seu ponto de vista, você entende que isso não é de agora, que isso já existia. Nunca foi, sempre existiu. Sim, ótimo. É isso mesmo. Perfeito. Vocês querem comentar mais alguma coisa? Referente a isso, assim... Quer comentar? Não, referente a isso é justamente essa base, entendeu? De entender que existe, inicialmente, só para poder terminar a linha de pensamento, existe o que é gênero e o que é identidade sexual, né, sexualidade. Existe como eu me enxergo, existe como, além disso, como eu me ponho em sociedade, porque eu posso ser uma mulher trans, mas necessariamente eu não posso não querer operar, eu posso não querer botar peito, por exemplo. Eu sou uma mulher trans que tive um processo na minha vida, por justamente estar dentro de um período de privilégio, que eu fiz uso de bloqueador hormonal desde os 13 anos até os 28. Quando eu falo assim para as pessoas, eu tenho 30 anos e comecei minha hormonização há 2 anos atrás. A pessoa não acredita, você é muito menina, isso, aquilo, isso, eu falei, é porque eu tive apoio, entendeu? Eu tive orientação, eu tive pessoas ao meu redor que me orientaram e eu me procurei também para poder não estar nesse lugar. Então é só você se entender como pessoa, e respeitar o outro. É sobre isso, respeito. É a base. É sobre Exato. respeito. Verdade. Gênero, então, eu queria finalizar essa questão do gênero com uma pergunta para a nossa advogada, doutora Rosélia. Como a Constituição Federal do Brasil protege as mulheres contra a discriminação de gênero? Como que a Constituição Federal ela faz isso? Ela protege essas mulheres? Como que é? Em relação à discriminação, o artigo 5º da Constituição trata todos, homem e mulher, iguais. Não tem discriminação de forma alguma. Inclusive, o artigo 3º trata relacionamento direto à mulher. Como a nossa Constituição é de 88, ainda não era possível termos essa diversidade, né? Ai, fugiu a palavra. Essa diversidade, como nós vemos hoje. A nossa legislação todos os dias muda e é preciso entendermos que existe um ser, uma pessoa, e esta precisa ser respeitada. Essa Constituição de 88, ela só veio mudando cada vez mais, né, até os dias de hoje, para proteger esse meio mesmo da diversidade, né, doutora? Sim. Ela veio se adequando, atualizando para os dias de hoje? Sim, ao ponto de hoje, nós não chegamos a uma pessoa e nos referimos a ela da forma que a vemos, mas nós perguntamos a ela como você quer ser chamado, como você se identifica. Show. É sobre isso. E é isso mesmo. Então, existe essa proteção contra as mulheres trans, né, amparada aí pela Constituição Federal de 1988, inclusive com as emendas, tá bom? Gente, assim, você já encerrou, né, amiga, Sim, aqui na completar, pergunta. E assim, a gente tá bem curioso aqui com o caso da Duda, né, Duda? Gente, a Duda é uma mulher trans, casada com um homem trans,
e pretende ter filhos. Ela estava contando pra gente um pouquinho de tempo atrás. Conta pra gente, assim, como que é essa conversa, como que é, assim, o relacionamento de uma mulher trans com um homem trans e com vontade de ter filhos, de constituir uma família. Hoje em dia, ainda é complicado, porque é uma relação que a gente fala muito, entende muito dos corpos, né? O respeito de eu em relacionamento do corpo com meu esposo, do meu esposo no caso, e dele para comigo. Então, é uma situação complicada de falar sobre gestação, apesar de que a gente está falando disso nesse momento. Porque a gente fala de gestação e de adoção, ou futuramente pensar na possibilidade de fazer uma embrionagem e tal. Então, imagina, eu, mulher trans, certo? Meu esposo é um homem trans, ele vai parar o período da hormonização dele, no caso, para poder a ovulação dele voltar ao normal. E eu também vou ter que parar porque isso interrompe a produção ou então a viabilidade dos seus genes, né? Para poder fecundar ou ter uma Certo. criança. E aí ele vai ter que parar para poder começar o processo de tentativa de gravidez, ou de forma normal, padrão, como tudo vai papai e mamãe, ou por embrionagem futura. Aí tem as questões, muitas das famílias dentro do meio LGBT que a B+, buscam, ou é adoção, ou é uma gestação assistida por um terceiro, na maioria das vezes, né? Acho que tem que ser familiar, tem que ser de vínculo, não sei, não tenho ciência exatamente disso. E as pessoas falam, ai, vocês não vão ter filho, vão que vai casar com homem, o homem vai casar com homem, mulher vai casar com mulher, sabe? E não vai procriar, não vai ter, né, dentro desses arquétipos que a sociedade fala. Só que tudo isso a gente tem a possibilidade igual. Sim. A gente tem a possibilidade igual. Então, se dentro dessa relação, que é uma relação transcentrada, que é o nome que a gente utiliza para poder falar da relação trans, né, quando uma pessoa trans se envolve com a outra pessoa trans, há também essa possibilidade de você estar gerando a partir do momento que seu parceiro esteja exposto lá. Entendi. Legal. Aproveitando o ensejo em falar de ter filhos, em falar de gerar filhos, né, num casal de mulher trans, né, eu gostaria de dirigir uma outra pergunta para a doutora Rosélia, né, que seria em quais circunstâncias o aborto é legalizado no Brasil e quais são os direitos das mulheres nesse aspecto? No Brasil, existem 3 momentos em que o aborto ele é permitido na legislação. Um deles é quando, né, o fato de estar grávida por um estupro, Pesadíssimo. né, que é doído, sofre não só a pessoa, mas ali toda a família. Às vezes, a indignação de pais, de irmãos, isso no Brasil é triste, mas nós temos o povo ainda, as pessoas ainda não respeitam o corpo do outro. Uma outra forma é quando a mulher está, né, ali sofrendo e ela pode vir a falecer, ou seja, é protegido o direito da saúde daquela mulher, né? Então, vai proteger a vida daquela mulher. Então, neste caso, também se permite o aborto. E um terceiro ponto é o feto encefálico, ou seja, a malformação ali do cérebro daquele bebê. Você não sabe como que ele vai nascer. Então, nesses 3 aspectos, a legislação permite o aborto. Nos demais, é crime. Eu teria uma pergunta para fazer para a doutora, se possível. Me tira a dúvida, essas leis e direitos referentes à gestacionária e à maternidade, vamos falar assim, né? Prefiro botar gestacionar porque aí abrange todos os aspectos. Não se estende os direitos pós-parto, por exemplo, para homens trans que queiram gerar? Hoje, sim. tá. Sim, a legislação hoje, né, ela já se estendeu também aos homens trans e às mulheres. É importante, né, nessa questão da gestação que acabou de colocar,
a nossa CF também protege essa questão, e é para o ser humano, é para a pessoa, é tanto para o pai quanto para a mãe. Né? A CF, lá no artigo 226, ele trata desse assunto. E hoje, o Brasil, a legislação, trata também da questão do quê? Do SUS dá todo o amparo para a gravidez. Então, a pessoa escolheu ter um filho, ele tem todo o amparo do SUS, todo o tratamento lá no SUS. Né? E é importante você, parceiro, respeitar o momento daquela pessoa que está lá do seu lado. Você respeitar o momento em que ele diz não, o direito dele. Ah, vamos ter um filho agora? Não, eu não quero agora. A partir do momento que você não respeita esse direito, você está violando. Ou seja, você está trazendo aí um crime. Porque o direito do outro vai até onde o quê? O meu para. E a partir do momento que eu respeito o direito, eu sou respeitada também. Eu tenho a liberdade de vir e trazer para a sociedade um assunto como este que nós estamos discutindo hoje. Ter um filho é uma questão de sentar e discutir. É agora? Você está preparado para ter um filho agora? Porque não é só colocar no mundo. É toda uma educação que os pais, em conjunto, têm que se preparar para dar. Então, é uma matéria em que a criança não tem culpa do que os pais, nós pais, escolhemos para ele. Então, é importante nós observarmos, nós respeitarmos o direito do outro, por quê? Para que amanhã não tenhamos problemas, porque isso também gera doença depois. Se você engravida e não quer aquele filho, o pós-parto é complicado. Você tem que querer, você tem que amar antes daquela pessoa, daquele ser vir ao mundo. Doutora, a senhora trouxe um assunto aí que eu achei bastante interessante, um pouco delicado também, que me trouxe um gatilho na hora que a senhora falou de respeitar o corpo do outro quando o outro fala que não quer ter um filho. E aí mais vem um gatilho que não tem nada a ver, mas tem também, que foi sobre o estupro. Às vezes o estupro ele acontece até mesmo dentro de casa, em relacionamentos tóxicos, por exemplo. Um casal de um homem, mulher, homem trans, ou mulher trans, independente. Por exemplo, vou colocar aí um homem e uma mulher cis, um casal hétero. Às vezes ele vive um relacionamento tóxico ali há anos e tal, a mulher nem tem vontade de ter relação sexual com o cara mais, e aí é onde que o estupro acontece dentro de casa, ela não consegue sair, ela acaba gerando outra criança de um estupro do próprio marido, porque assim, na verdade eu ia trazer essa pergunta, a senhora acredita nisso, que há possibilidade e acontece o estupro dentro do matrimônio, de casa, pai, mãe, filho, mesmo estando no relacionamento, mas eu falo assim, um relacionamento tóxico, que a mulher não consegue sair, ela já está com a síndrome ali, e ela está sendo praticamente obrigada, às vezes ela nem sai, tem que fechar a cara, transar com o cara, e sem querer, isso para mim é um estupro. O que a senhora tem assim para comentar sobre Igor, isso? isso é um crime, sabe? Nossa legislação protege nós mulheres, tá? É quando eu digo que não, né? O lema aí do carnaval deste ano não é não. É não mesmo. Porque se eu não respeito o meu esposo, eu não vou respeitar vocês. Se eu não consigo respeitar aquele que deita comigo na minha cama, ou ele não consegue me respeitar, eu não vou respeitar a sociedade lá fora. E a questão do estupro, né? Bem colocado por você, peca quem acha que porque é casado pode ter sexo sem consentimento da esposa. E a questão vem a violência contra a mulher. Por quê? Por que a Lei Maria da Penha foi gerada? Justamente por causa dos conflitos dentro do lar, que muitas das vezes nós mulheres não tínhamos coragem de nos achegarmos ao judiciário, de nos achegarmos a uma delegacia, por exemplo. Por quê? Ficávamos ali debaixo do pano com medo do que a sociedade ia colocar, do que a pessoa ia colocar, do que o outro ia pensar. E você pode ter certeza que quem estupra, espanca. Quem estupra,
mata. Com certeza. Entrando igual eu perguntei para a senhora sobre isso, a senhora trouxe um assunto muito interessante. Maria da Penha mesmo foi uma mulher que morreu praticamente, né, de tanto apanhar. E assim, trazendo dentro dessa lei, uma pergunta para a senhora, de que forma que a Lei Maria da Penha ela contribui para a proteção das mulheres contra a violência doméstica? A contribuição hoje da Lei Maria da Penha vem na questão de quê? De nós, mulheres, tá? Nos sentir protegida. Embora essa proteção, ela está aqui meia entre aspas, porque ela não consegue chegar a todos, a todas. Por quê? O que que acontece? Tem a legislação? Tem. Bonitinha no papel, né? Como advogada, eu posso dizer isso assim, que a gente vê, nós vemos todos os dias isso acontecendo. Você ligar a televisão de manhã na sua casa, em qualquer repórter, vai ter lá um caso, pelo menos, de agressão contra a mulher. E a lei, ela trouxe força, Igor, para as mulheres encorajar e procurar seus direitos. Entendi. Como que a legislação brasileira aborda o direito das mulheres a serviço da saúde produtiva? Eu acho que eu já até questionei isso, né, na questão da saúde produtiva. Hoje, a legislação ela é pertinente na questão de quê? Da liberdade e também quando você quer reproduzir, você quer ser mãe, o SUS tem todo o amparo e foi através de luta, de legislação, que ele se tornou obrigado a dar todo o amparo para a mulher em seu período de gestação. Eu tenho uma pergunta, que eu estava até comentando no meu vídeo, sobre essa questão dessas violações dentro dessa constituição chamada família, né? Eu entendo como uma pessoa que viveu dentro de uma relação familiar onde meu pai era o provedor principal e minha mãe não era. E havia uma relação desse tipo de abuso, não sexual em si, mas em âmbitos dos aspectos Abuso mesmo para a mulher, que a mulher tem que cozinhar, que a mulher tem que deixar a casa arrumada, que o marido tem que trabalhar. Tem que ter tesão na hora que ele quer. Por justamente ela estar vinculada a pegar. Não é a pegar A questão palavra, cultural, essa palavra mulher ser a de casa, a mulher que cuida da casa, que isso, cuida não dos só isso, filhos. quando a mulher não tem ou não está financeiramente independente, ou quando não tem uma postura que ela se permita não estar naquela relação. Às vezes ela fica na relação porque ela não tem condição. Casou, teve filho, você vai parar porque você vai ter que cuidar dos filhos. E a mulher sempre fica nesse lado de ter que cuidar dos filhos. Esse arquétipo acontece no lado de cá também. Por quê? Na maioria das vezes, vamos falar no aspecto geral, na maioria das vezes a gente vê mulheres trans, casadas, ricas, bem-sucedidas, porque se casaram com homens ricos que vivem exploradas dentro da submissão de uma relação, porque não tem condição financeira, sabe? Ou porque, justamente porque não teve estudo. Isso a gente via muito mais antes, né? Que as pessoas tiravam as mulheres de casa para casar. Sim. E hoje ainda tem dessa mesma forma. A gente vê o vida de casa, com minha mãe e meu pai, por exemplo. E é uma realidade que muitas da gente, que a gente vê acontecer com meninas, com mulheres, vivências de vizinho, amigo, primo, tio, irmã, colega de faculdade, tem uma relacionamento abusivo, mas não sai por causa disso. Aí ele paga tudo, ele banca tudo, mas está nessa relação por causa dessas questões, dessas amarras, que justamente leva a essa situação, que é a violação do corpo, que é o não respeito, né, a pessoa que está ali sendo companheira, dividindo a vida com você. Entendi. A gente vai entrar no... Pode falar, doutora Rosélia. Nós vivemos, né, num mundo até hoje, infelizmente machista, onde o homem exerce o pátrio poder. E isso seria o legal se o homem conseguisse exercer esse pátrio poder, mas não para agredir a sua esposa, a sua cônjuge, e ter um relacionamento sadio. Mas não é o que nós temos visto. Então, a partir do momento que o relacionamento não é sadio, mesmo que a mulher não tenha condições, né, financeira, que ela não tenha amparo no seu meio social,
Vale lembrar que, com a vinda da Lei Maria da Penha, o Estado assegura a ela um direito de ter uma forma de sobreviver, ou seja, uma renda. O Estado recebe ela e dá uma estrutura para ela hoje, né? Tem programas sociais para colocar essa mulher no mercado. Foi criado o juizado especial em proteção às vítimas. Além do juizado, nós temos a defensoria especializada nessa área. Polícia Civil, com delegacias especializadas para cuidar da mulher. Promotoria, ligada diretamente. E hoje temos também as casas de abrigo, né? Então, essa mulher que está se sentindo violentada, agredida, ela tem que procurar os direitos. Se a cidade que ela mora não tem uma delegacia especializada, todas as delegacias estão preparadas para receber. O fato de, na sua cidade, não ter uma defensoria especializada, mas lá na sua cidade tem um órgão, tem um defensor direcionado para essa área. Na sua cidade, não tem fórum, mas tem um fórum próximo da sua cidade que vai ter um juiz direcionado para essa área, um promotor para essa área. E, sem contar, né, que a própria OAB faz campanhas. A própria OAB, se a pessoa está sendo discriminada e chegar lá e procurar, ela vai conseguir um defensor lá dentro. Isso se estende a corpos como nossos, né? Com certeza. Ô, doutor, acontece igual, só na continuidade mesmo que a senhora está falando, muitas das vezes as mulheres nem conseguem chegar a esse apoio, igual a senhora disse que tem, né? Muitas das vezes as mulheres, às vezes, tipo assim, elas até conseguem sair de casa, mas o fato dela conseguir colocar o pé dentro da delegacia e falar assim, eu vou contar toda a verdade, é um processo muito difícil que a gente mesmo que quer ajudar de fora talvez não tenha esse acesso, né? E assim, quando essa mulher consegue acessar uma delegacia, consegue acessar uma rede de apoio, quais são as principais características da lei do feminicídio e como ela impacta a vida das mulheres no Brasil? Bom, a lei do feminicídio, ela vem ajudar as mulheres. No aspecto de que antes cometiam um homicídio, né, contra uma mulher, e era tratado como um crime comum, um crime normal. Hoje não. O homicídio né, relacionado ao ambiente familiar, né, relacionado ao quê? A agressão ali na família, aos maus tratos na família, ele tornou-se um crime hediondo. Então, a pessoa hoje se sente um pouco mais protegida, o agressor, ele é penalizado de forma mais rígida, ao ponto de que a lei do feminicídio veio colaborar com a lei Maria da Penha e até mesmo com o nosso Código Penal, porque não vai tratar o crime contra a violência contra a mulher da mesma forma que trata-se um homicídio, né? Que existe aí, que às vezes uma briga ali de um homem com um homem ali num bar, os dois bêbados, brigou, deu uma facada, morreu, mas o crime contra a mulher, ele é tratado de maneira mais severa, de maneira hoje, é um crime hediondo. O homicídio contra a mulher é crime hediondo. A pergunta da nossa convidada é se é estendida às mulheres trans, como que elas buscam esse direito? Se o fato delas chegarem numa delegacia, por exemplo, e falar, olha, meu marido me bateu, aconteceu alguma questão, se eles vão resolver de imediato ou não. Como que na verdade, elas conseguem fazer que esse direito seja válido, seja exercido, seja cumprido? Doutora Rosélia. A maioria das pessoas acham que a Lei Maria da Penha foi criada apenas para as mulheres, para defender apenas as mulheres. Só que, no ambiente familiar, existem as mulheres que agridem também.
né? E aqui, hoje, nós tratando desse assunto um pouco polêmico, o que acontece? Vai depender da pessoa, de como ela chega na delegacia e procura ser abordada. Ou seja, eu cheguei na delegacia e falo, eu fui agredida. Se eu fui agredida, eu sou o quê? Mulher, vítima. Então, a partir daquele momento, se você se identificou mulher, a delegacia vai te tratar como mulher. Ela não pode fazer discriminação de gênero. Não cabe ao delegado. Muito bom. Ótimo. Alguém quer comentar alguma coisa a respeito desse? Sobre essa questão da lei que equipara também essas mulheridades. Foi quando fala mulheridades, nós trans e travestis entramos nesse conceito também. E de tanto que aqui em Ribeirão das Neves tem uma DEM, uma delegacia especializada para mulheres. Então, dentro desse parêntese, da Constituição, né, que defende as mulheridades, estamos também inclusos nesse sistema. É por isso que hoje, né, o Estado é de direito realizar capacitações de abordagem a esse público. Como eu vou lidar com esse público convivente? A mesma coisa o município, Estado, município, né? Criar políticas públicas para as mulheres trans, para travestis, para os homens, enfim. Então é preciso, né, criar-se essas políticas públicas a partir do quantitativo desse público que existe. Então, a Lei Maria da Penha também abraça as nossas corpas e corpos também de pessoas. Então, a lei nos protege, mas isso foi um processo que veio de uma Constituição que era válida, que era choca, que se manifestou a partir das nossas vivências aos dias de hoje. Porque o Brasil, né, é o país que mais mata pessoas trans e travestis. E nunca cai esse número de pessoas. Entendeu? Então é muito grave. E trazendo para Ribeirão das Neves, para o estado de Minas Gerais, que é conceituado como estado de pessoas brancas, da burguesia, do classicismo, é muito sério também, porque não existe política de reparação. É reparar lá atrás o que fizeram com as nossas, para hoje em dia não acontecer com nós. Não é isso? E aí existe esse mecanismo, que é a DEM, que é a delegacia, né? Mas é preciso essa educação que vem de família, de escola, para o mundo, né? De saber para onde eu vou, o que fazer, qual mecanismo que eu vou acessar, o que eu devo fazer, com quem eu devo ir, que muitos não sabem desse direito que existe. E também tem a questão do constrangimento da pessoa, de quem eu sou nesse meio social. Então é todo esse conceito